E aí, pessoal, graça e paz, topzera com todo mundo. Hoje vou estar gravando mais um vídeo aqui, dando uma dica de um livro muito bom que eu terminei esses dias de ler, que é um livro importante para todo pregador, para todo aquele que quer levar a palavra de Deus de maneira fácil, de maneira simples, né, para que o público ele venha entender, né? Então, o nome do livro é Falando Bem, Toque Pessoas com Suas Palavras, de Charles Swindoll, o mesmo autor vivendo Salmos e Provérbios. Então vamos dar aqui uma folheada no livro, né? Folha de roxo, que é apenas uma dedicatória que ele teve. E aqui é o sumário, né? São os temas que é abordado no livro: a chamada, a preparação, a ida, a escavação, a construção, a oração, a ilustração, o riso, a aplicação e o encerramento, ok? No primeiro capítulo ele fala a chamada, que no primeiro momento ele fala, né, quando ele recebeu essa chamada, quando Deus mostrou para ele, tocou para ele, né, no coração dele essa chamada, que essa chamada às vezes quando nós recebemos, seja para o ministério de louvar, para o ministério de pregar, ela requer da gente muito sacrifício, né? Mas a gente não precisa de aprovação da sociedade, de outras pessoas. A gente precisa da aprovação, né, de Deus. Diz que essa chamada ela seja genuína, tá bom? No capítulo 2 é a preparação. É preciso que após a chamada a gente se prepare bem, tá entendendo? Aquele pregador, ele tem que se preparar bem para poder pregar a palavra de Deus. Então aqui ele fala apenas, ele até fala, falar bem tem a ver com preparar-se bem. Má preparação significa mensagem fraca, não é exceção. Então, para que você não passe uma mensagem fraca para seu público, para a igreja, então você tem que se preparar bem, você tem que buscar conhecimento, buscar a leitura da palavra de Deus, se preparar, né, em todos os aspectos. No terceiro capítulo, dando uma passada aqui, no terceiro capítulo ele fala a ida, né? A ida foi o momento na qual ele recebeu a chamada, ele se preparou, ele entrou no curso de teologia, né? Ele estudou a palavra de Deus, então ele foi, né? Ele obedeceu a voz de Deus, a ida. E muitas das vezes a ida nós não sabemos como vai ser, né? Mas Deus é quem abre as portas para que isso possa acontecer, né? Então, o terceiro capítulo vai abordar isso. No quarto capítulo é a escavação, a pregação que não custa nada, nada realiza. Se o estudo for a poltrona, então o púlpito será a impertinência. Não sou gênio, mas um trabalhador esforçado. Então a escavação. Após a ida é preciso você escavar, você se aprofundar, tá entendendo? Nos estudos da palavra de Deus, para poder você conseguir levar uma palavra edificante. Aqui ele fala: os verdadeiros gênios realizam grandes coisas com menos esforços, porque o intelecto notável que eles têm dá a eles a vantagem sobre o restante de nós. Se eu, por um lado, realizo algo meritório, é porque sou obstinado, disciplinado, insisto em aprender. Então, através da escavação, ou seja, da busca do conhecimento, de procurar estudar em outros materiais, de ler outros materiais a respeito do tema. Então, isso vai te fortalecer a levar uma palavra edificante, a falar bem, tá entendendo? Quem lê bastante, com certeza, ele fala bem. No próximo capítulo, ele vai abordar a construção. Aqui já é a construção da mensagem. Como é que você vai construir essa mensagem para você levar ao público? Seja um sermão na igreja, seja um público, seja uma palestra na rua, seja no que for, seja no seu trabalho, a construção. Mas é claro que você precisa conhecer seu público, saber quem são essas pessoas, para poder você conhecer e construir uma palavra, um sermão, né, de acordo com aquele público, ok? No próximo capítulo, ele fala sobre a oração. Isso é a chave do sucesso. Não adianta você falar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você saber levar a mensagem
assim, de acordo com o público, mas se você não tiver oração, a oração é fundamental, porque através da oração Deus vai falar conosco. Se nada mais der certo, ore, né? Então aqui ele começa o capítulo dizendo aqui: se nada der mais certo, ore. Ore a Deus para que Ele abra o seu coração, o discernimento para que você tenha o discernimento de levar essa palavra, né? Mas é preciso que você ore, que você busque a Deus, ok? No próximo capítulo, nós temos aqui a ilustração. Isso é fundamental também no momento de a gente levar a palavra, no momento de você se expressar, né? O próprio Jesus, ele trabalhava, ele ensinava o povo, a multidão que o seguia através de parábola. Claro, uma ilustração que seja verdadeira, que seja de fácil compreensão. Então é preciso também, é importante que isso seja levado, seja feito na palavra, né? Isso, claro que não venha tomar todo o tempo da palavra, mas certas ilustrações facilitam o público a aprender e a memorizar o que foi falado, ok? No próximo capítulo é o riso, né? Você deve ir ao funeral dos outros, caso contrário, eles não irão no seu, né? Nós temos aqui. Então, o riso é importante você também ter um pouco de humor no momento da palavra, de humor que eu digo assim, não rir de pessoas, das pessoas, mas trazer algo que venha descontrair ao público, né, à igreja, né, fazer com que as pessoas se sintam melhor, que as pessoas elas se sintam mais à vontade. É importante também esse capítulo, né? A outra parte é o momento da aplicação, é você saber aplicar bem a palavra de Deus. Ele fala aqui: um bom sermão é uma operação de engenharia pela qual um abismo é transposto, de modo que os bens espirituais de um lado, as riquezas incompreensíveis de Cristo, são transportados para a vida dos outros. Então, no momento da aplicação, é um momento chave de você aplicar aquela palavra, aquela mensagem de maneira correta, de maneira eficiente, através da ilustração, através do riso. Se você se prepara bem, com certeza você vai saber aplicar bem, mas nunca esquecendo da oração antes de levar a palavra de Deus. E o terceiro é o encerramento. É preciso você encerrar bem aquilo que você vai falar, né? Não adianta você fazer um grande sermão, né? Trazer um grande sermão e no final você não saber encerrar o sermão, né? Então é preciso você fazer esse encerramento de maneira leve, de maneira descontraída, que as pessoas elas venham realmente entender o que foi ensinado. Tá bom, pessoal? Então, aqui é mais uma dica de um livro para vocês estar lendo. Leia, que vocês não vão se arrepender. Falando bem, de um grande autor, teólogo, pastor, e eu pretendo adquirir os próximos livros dele também. Tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus.